juntar ao Pai das luzes e louvar ao Senhor com a minha guitarra e Jesus no coração, com temor e com tremor. Tomei uma decisão, meus amigos perguntaram o que é isto. Tenho um compromisso, praticando a palavra eu sou de Cristo. Amém. E andar em amor, sujeitar-me ao Pai das luzes e louvar ao Senhor com a minha guitarra e Jesus no coração, com temor e com tremor. Eu tenho um compromisso, e tu? Eu também. Eu também. Por isso é que eu estou aqui, não é? Ah, pois. Temos Ai, um glória a compromisso Deus. com Jesus. Espera. Queres mais? Quero. Então, se queres mais, vai a Novos- palhar. Isto não é novos uma com- velha que dá mais. Tens aí novos começos? Os, por acaso, não tenho, mas... Acho que é isso, não é? É agora que sem a letra a aqui. cifra. É, sem a cifra. A cifra não é preciso, é a letra. É mais é a letra. eu lembro-me logo. É uma nova era. Essa é a nova era. É uma nova era. São novos começos. Agora eu sei que sou capaz. É uma nova era. São novos começos. Aquilo que é velho já ficou para trás. É uma nova era. São novos começos. Eu sei que sou capaz. Olha ali. Aquilo que é velho já ficou para trás. É uma nova era. São novos começos. Aquilo que é velho é capaz. Eu sei que sou capaz. É uma nova era. São novos começos. Aquilo que é velho já ficou para trás. E a outra? Eu não estou sozinho. Ele está comigo. Se a força eu vou conseguir. Ele nos deixou órfão neste mundo. Pois ele prometeu que há de vir. São novos começos. É uma nova era. Eu sei que sou capaz. É uma nova era. São novos começos. Aquilo que é velho já ficou para trás. Aquilo que é velho já ficou para trás. Aquilo que é velho já ficou para trás. E ficou mesmo. ficou O mesmo. que é velho Ficou lá atrás. não é velho de ser de idade, mas é velho de ranço. De ranço que não O presta, ranço- que já cheira mal. É verdade. Para mim, esses ranços podem Glória a ir, Deus. que eu tenho mais que fazer. Obrigado. Podem se sentar. Obrigado por este pegadinho maravilhoso. Foi bem bom. Foi Queres- quase tão bom como... Olha, Oi? está qualquer coisa pendurada. Ia ficando pendurado agora. Quase tão bom como o bacalhau a nenuco. Esse já está ali à Olha espera. Deus a querer falar com Está-me ele. tudo a Olha, cair. É o microfone, é os óculos. É os ólicos. Chuva Serô, dia 22, 23 e 24. Não se esqueçam. Vai ser uma bomba. É uma bomba. Ora, muito bem. Boa noite mais uma vez. Gosto muito de estar aqui. Sinto-me bem aqui. Estou bem com vocês, com aqueles que servem a Deus, com aquela quantidade de pessoas que às vezes pode ser a minoria. As minorias às vezes estão certas, outras vezes estão erradas. E é isso que eu vou falar hoje. Eu estava... Esta noite bati o recorde. Levantei-me, eram 2 da manhã. Estou acordado desde as 2 da manhã. Pergunta-me se tenho sono. Não tenho sono. Hã? Já fiz bacalhau com natas, já fiz lições, já fiz música, já fiz sei lá o quê. Já fiz uma caminhada lá lá para o meu bairro. Só faltou mesmo pendurar-me lá numa árvore e ir às bananas. Mas já fiz muita coisa. Mas eu dou graças a Deus porque é no silêncio, é naquele momento que não está toda a gente a dormir. Digo eu que está a dormir, podem não estar, não é? Se calhar alguns estão acordados e estão a fazer o que não devem. Mas pronto, esse problema é deles, não é? Eu estou acordado para ter comunhão com Deus, mas é um momento maravilhoso, que Deus dá-nos ideias,
dá-nos insights, em inglês é insights, dá-nos coisas de vida, projetos, e é a oportunidade que eu tenho de fazer aquilo que fizemos agora, de interceder. Eu intercedo por toda a gente, intercedo por vocês, intercedo por a igreja, pelo pastor, para a minha mulher, que essa é aquela que eu preciso de orar, porque ela está mesmo ao meu lado e dorme comigo, portanto tem que estar sempre operacional, não posso descurar, e oro, olha, por quem eu me lembro, para os meus amigos, ora, é tudo o que vier à balha, tudo o que vier à rede é peixe. E é um momento fantástico, e é naquele momento que Deus, esta lição, eu tinha outra, há uma lição que eu tenho lá, pendurada, lá na minha sala, no meu escritório, que eu até pensei, mas eu ainda não dei isto, porque Deus troca-me as voltas e dá-me uma coisa nova. É engraçado, não é? E Deus faz novas todas as coisas. Há coisas que a gente pensa, vou dar isto, já estás preparado. Não, Deus quer uma coisa nova hoje. Aquilo que Ele nos dá hoje, amanhã, já passou. Lembra-se do maná. Do maná não é da instituição. Estou a falar do maná que Deus deu quando... Né? E Ele dava o maná, todos os dias o maná estava lá. E havia gente que colhia o maná, guardava o maná, para não ter que colher no dia seguinte, guardava. Mais do que aquilo que era necessário. Quando diziam comer, estava com bicho. E isso mostra-nos que Deus quer que a gente diariamente se atualize. Eu gosto de andar atualizado. Não gosto de viver com ranço, com coisas antigas. Isso a mim não me diz nada. Já disse naquele momento, mas agora já está. Deus tem outro propósito, Deus tem outra coisa para nós. E é isso que eu quero. É estar na crista da onda, a fazer surf. Porque assim vou mais longe. A pessoa que a onda já passou, já não vai a lado nenhum. Então, um grande pensador, um grande cientista, o Albert Einstein, que é o topo de gama dos cientistas até agora, que elaborou a teoria da relatividade, e são coisas que os cientistas ainda andam a aprender, que ainda não sabem, e ele na altura já tinha enunciado grandes coisas maravilhosas na matemática e na física. Ele dizia assim, não espere obter resultados novos fazendo sempre todos os dias a mesma coisa. Há pessoas que querem ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. E ele disse que é uma tolice esperar resultados novos fazendo sempre todos os dias a mesma coisa. E ele, que era um homem, ele era de descendência judia, ele era um judeu de descendência, não sei porquê, mas o homem tinha uma iluminação. E é verdade. Isto diz-nos o quê? Que nós temos que atualizar a nossa vida com Deus todos os dias. A Bíblia é tão grande, tem tanta coisa, a gente ainda não a conhece toda. Ainda não li a Bíblia toda. Se li, já li para umas 2 ou 3 vezes, deve ter lido. Mas não é só ler. É ler e pensar naquilo que estamos a ler. A Bíblia tira temas. Então, Deus trouxe ao meu coração as maiorias e as minorias. Vejam bem o que é que me foi lembrar. As maiorias e as minorias. E você pensa assim, o que é isso? Bem, toda a gente sabe que maioria é a maioria. A minoria é a minoria. Não é preciso ser um rocket scientist para descobrir isto. Não precisamos de ir na universidade. A maioria é aquilo que a maior parte da malta é carneirada. E depois há aquela minoria que eles pensam diferente. Mas vamos ver o que é que a Bíblia diz. A Bíblia tem sempre uma opinião, tem sempre algo importante para dizer nesta matéria, inclusivamente. E eu fiquei a pensar, será que Deus diz uma coisa acerca disso? E vieram versículos, vinham assim versículos para eu escrevia, depois vou para o computador, 2 e tal da manhã, 3 da manhã, estou no computador a fazer lição e Deus está-me a dar mais coisas e eu sempre a pôr. Graças a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Ora bem, e para dar ali um bocadinho de trabalho ao Tiago, que eu estava ali sem fazer nada, pode ser Mateus 7, o versículo 13 e 14, por favor. É uma coisa fantástica ter a Bíblia. Eu só não tenho porque para não estar a perder tempo aqui a abrir, ali o pastor, já estou sempre ali a falar do pastor, quem sabe? Este é um propósito, está ali já, não é? Também me escusava de estar assim envergonhado. Ora bem,
Olha o que é que a Bíblia diz. Entrai pela porta estreita. Epá, Jesus é sádico. Ele está a dizer para entrar para a porta estreita. Então não é entrar para uma porta mais larga. Entra à vontade. Mas Jesus, é sempre do contra. Jesus é um bocadinho do contra. É um desmancha-prazeres. Entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que quê? Que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Quantos é que entram por ela? Muitos. Não são poucos, são muitos. Na verdade, isto que eu estou aqui a ler é tipo uma radiografia da nossa sociedade atual. Como é que é possível, há 2000 e tal anos que isto está escrito e ainda hoje é válido para nós, para os nossos dias? Isto não se gasta? É eterna essa palavra? Então, entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição e muitos são aqueles que entram por ela. Então, se muitos são os que entram pela porta larga, quem é que entra pela porta estreita? Poucos. São poucos. É a minoria. Mas vamos continuar a ler. Agora eu queria dar algum exemplo de minorias erradas. Porque nesta passagem bíblica, vemos que larga é a porta, quer dizer, que a maioria está errada. A minoria é que está certa, segundo este versículo. Mas eu quero dizer que há casos de minorias que estão erradas. E hoje em dia há muitas minorias, por aí espalhadas, que querem impor à maioria as ideias deles. A primeira é a ideologia de géneros. Por isso é que eu disse que ia falar neste assunto. Hoje em dia, nas escolas, já permitem, e os professores, alguns já estão indoutrinados para ensinar as crianças com 9, 10 anos, 12 anos, que o menino, se quiser decidir ser uma menina, tem toda a liberdade para o fazer. E há daquilo que se opuser a isso. Nem os pais podem fazer nada contra isso. Podem-se ver em grandes problemas se forem contra estas ideias. Eu, quando vejo isto, eu fico banzado. Eu fico com a minha cabeça à razão de juros. Eu fico a pensar, mas onde é que a gente está? E depois o Espírito Santo lembra-me, onde é que estamos? Estamos no fim dos tempos. Estamos numa altura em que vale tudo menos tirar olhos. Estamos numa altura em que há homens que são geneticamente homens masculinos, mas assumem-se como mulheres. A minha mulher tem colegas tem pessoas que trabalham no sítio onde ela trabalha, assim, assumidos. A gente olha para eles e vê-se que são homens, mas eles são mulheres. E há alguém que os contraria. Pode ter problemas, pode ter graves problemas, pode ter processos, inclusive no tribunal, para defender as causas desta gente. Então, há minorias que estão erradas. Porquê que eu digo que estão erradas? Será que eu estou a julgá-los? Será que eu estou a criticá-los? Não. Eu estou a falar aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é perentória em determinadas coisas. E nós vamos ver Romanos 1 e vamos ler vários versículos bíblicos, do 21 ao 31. E ainda tantos versículos, não é? São 10. 10 ou 11. Tens aí a Bíblia toda aí, Tiago? Tens? Graças a Deus. Eu dou graças a Deus pelo Tiago, tem tudo. E é uma Bíblia que nem sequer se estraga, o papel não amarrota, nem se rasga. Romanos 1, 21 a 31. Temos muito para ler. E vou começar já. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e no seu coração insensato se obscureceu. Irmãos, presta atenção a isto. Eu tenho um amigo meu, que ele vai ver este vídeo, que ele queixa-se que na igreja dele, na igreja que ele frequenta, que não se fala de Cristo, não se fala que Jesus é o Senhor. Quando eu disse que ia cantar estas músicas, é Senhor, eu assim, mas isso é coisas bíblicas. Pois é. É músicas, algumas são minhas, outras não são. Mas nós aqui, nesta igreja, damos a primazia a Jesus Cristo. Na música, na pregação.
E eu comecei a ler a lição que ia dar hoje. Eu disse, epá, mas isso não se fala em igreja nenhuma. Não se fala. Nunca mais se fala, nem sequer eles mencionam versículos bíblicos. Conseguem estar 1 hora, 2 horas, 3 horas, nem a Bíblia abrem. E fico a pensar, mas o que é que eles pregam? Faz uma confusão desgraçada. Mas pronto, não é da minha lavra, não tem nada a ver com isso. Nós fazemos aquilo que Deus nos manda fazer. Amém? Portanto, Romanos 1, 21, já lemos o 21, pode ser o 22 a seguir, exatamente. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Você já viu transformar a glória de Deus em coisas absurdas, coisas que não têm lógica nenhuma? Eu fico brada aos céus aquilo que é a atualidade. A Bíblia diz, mas pastor, mas isto foi escrito há 2000 anos, foi? E agora não se passa isto? Passa-se tudo e pior ainda. Porque à medida que o tempo passa e o fim se aproxima, cada vez vai ser pior. Continuando, versículo provavelmente 24, isso. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. É preciso fazer um desenho ou percebe o que isto quer dizer? As mulheres alteraram, mudaram o uso natural da sua natureza. Quer dizer, andam mulheres com mulheres. E casalinhos, que a gente vê hoje a passar no supermercado, na rua, aos beijinhos. Acho que foi ontem. E deram um beijinho assim, olha, vê um casal maravilhoso. Depois quando ela se vira, eram 2 mulheres. Só pela frente é que eu vi, porque por trás de algumas não dá para ver, mas pela frente já dá para ver os airbags e dá para ver algumas protuberâncias mais preponderantes, né? E eu vi, assim, olha para isto, olha como é que o mundo está, olha o que é que a Bíblia diz. Continuando, versículo 27. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, olha aqui, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Meus queridos irmãos, eu há bastantes anos, como músico, eu compus as músicas de António Variações. Muita gente sabe isso, alguns não sabem, mas se não sabem ficam a saber. As músicas que ele tem, ainda hoje editadas, foi eu que as fiz. Ele fazia a letra e eu fazia a música. Ele era assumidamente homossexual. Sempre me respeitou, nunca houve absolutamente nada. Mas ele foi o primeiro caso de SIDA em Portugal. O primeiro. Ainda eu não fazia a mínima ideia o que era o Evangelho. Ainda não sabia. Não tinha ainda... Converti-me passado pouco tempo. Eu tinha os meus 18 anos, foi por essa altura. Foi quando eu me converti. Foi quando eu deixei de tocar no mundo, abandonei essa vida do mundo, a vida que a gente sabe, e dediquei-me a Cristo e fiz a minha decisão. Tomei a decisão, entreguei-me a Cristo. Com a minha guitarra, eu vou louvá-lo, louvar ao Senhor com temor e com tremor. Amém, irmãos? Isto é só para você ver que a Bíblia é atualíssima. Há 2000 anos já ele sabia desta situação de homens com homens recebem em si mesmo a recompensa do seu pecado. Qual é a recompensa do seu pecado? É a doença, a SIDA. A SIDA só vem por contacto homossexual entre homens, claro. As mulheres podem apanhar SIDA, mas é por contacto de quem o tem. Elas em si não... Mas homens com homens, normalmente pode dar aquilo que a Bíblia diz, a recompensa da sua iniquidade, a recompensa da imundícia que eles se entregam. E a SIDA é a prova número 1 que aquilo que a Bíblia diz é verdadeiro.
É Romanos 1, o versículo 20, qualquer coisa, 29 ou 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Pastor, mas aqui também está a falar dos homossexuais? Não. Aqui está a falar de tudo aquilo que pessoas fazem que não convém. Mas fazem. O que é, por exemplo, pastor? Olha roubar. Olha as drogas. O que é as drogas? Aquela toxicodependência de pessoas que andam nas drogas e depois querem arrastar os outros para lá também. Eu tinha vários exemplos. Um deles é as drogas, é o ocultismo. Esta situação de andar a ler as cartas e a ler as cartas do tarô e os espíritas a querer consultar espíritos. O que é isso? São coisas que não convêm. O apóstolo Paulo dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, nada me é proibido. Eu posso comer tudo, mas nem tudo convém. Se eu vejo que há coisas que fazem mal, eu não como. Eu não como. Porque eu sei que tenho que ter cuidado. É um cuidado que a gente tem que ter. Porque é que a gente está a se entregar à imundícia? Porque é que a gente está a se entregar à glutonaria? Comer mais que aquilo que é suficiente também é um pecado da carne. Também é mau. E há pessoas que às vezes entregam-se e comem este mundo e a cabeça do outro. Para não dizer deste, não é? Pá, nós precisamos de ser comedidos, controlados, equilibrados. Porque se nós formos controlados e equilibrados e pusermos Deus em primeiro lugar no nosso coração, está tudo bem connosco, tudo irá bem connosco. E mesmo alguma coisa vá mal, Deus está lá para nos ajudar, porque Ele honra a nossa fé, honra a nossa atitude, honra o nosso compromisso, que foi aquilo que eu cantei. Ele honra, e de que maneira? Mas continuando, em Romanos 1, versículo agora já deve ir para o 29. Ei, pá, Tiago, estás com uma atenção. Sim, senhora, parabéns. Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, olha agora a enumeração das coisas, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Quer mais? Eu acho que a Bíblia já disse tudo. Este versículo ilustra precisamente o que a sociedade hoje em dia é. Continuando ainda, acho que ainda há o 30. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores dos males, desobedientes aos pais e às mães. Você já viu aqui? Detratores, murmuradores e aborrecedores de Deus. Há pessoas que adoram falar mal. Adoram falar mal. Ao pé de mim não se safam. Eu não dou conversa. As pessoas às vezes tentam, mas comigo não se safam. Não se safam porque eu desvio a conversa. Não deixo falar à pessoa. A não ser que seja uma coisa gravíssima, aí eu afasto-me. Mas se a pessoa algum dia quiser estar comigo, eu não tenho problema, não se pega. Estas coisas não se pega, só se pega a quem é influenciável. Eu não sou influenciável. Porquê? Porque tenho Deus comigo. Jesus andou no meio das pessoas, nunca se deixou influenciar. Antes, pelo contrário, Ele é que influenciou as pessoas para o bem. Os fariseus queriam contar-lhe mentiras, chamavam-lhe impostor. Sabe porquê? Sabe porque é que lhe chamaram impostor? Isso é uma coisa que eu vou ensinar. Se calhar amanhã em Évora vou ensinar. E um dia destes que calho também vou ensinar. Só os sacerdotes da tribo de Levi, eu não vou estar a entrar em pormenores, é que podiam exercer ofício no templo. Só da tribo de Levi, chamados os levitas. Eu já ensinei, quantas vezes eu não ensinei que as pessoas que estavam no louvor que eram levitas? Já me arrependi. Nós não pertencemos à tribo de Levi. Essas tribos, isso acabou tudo. Sabe porquê? Porque Jesus nem sequer era da tribo de Levi, era da tribo de Judá. E os fariseus, que eram eles, os sumos sacerdotes, Caifás e Anás, que exerciam ofício no templo, faziam ofertas de manhã e à noite, e todos os anos, principalmente na época da Páscoa, para celebrar quando o povo saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, e eles celebravam aquilo sempre
Para quê? Para instituir o caminho que Deus tinha instituído na altura, que era o caminho que as pessoas conheciam, para chegar a Deus. Mas a Bíblia diz, e o apóstolo Paulo dizia, é impossível que homens, fazendo o que eles faziam, aperfeiçoassem alguém. Era impossível. Porquê? Porque eles eram sacerdotes que ofereciam os sacrifícios, mas morriam. Agora Jesus vem e ele, diz a Bíblia, que ele foi instituído como sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque é um segredo, é um mistério. É alguém que lá no Velho Testamento apareceu, não sabe quem é o pai, nem quem é a mãe, não sabe, só sabe que ele existiu, teve que ter um pai e uma mãe, não é? Não foi de geração espontânea. Mas ninguém sabe muito acerca dele. Só sabiam que era rei de Salém. E diz que Abraão, que é antes da lei, depois de ter vindo de uma guerra, dos despojos todo que ele tinha juntado da guerra, deu o dízimo de tudo a Melquisedeque e fez um ritual com pão e vinho. Olha só, atenção, antes de Moisés, antes de tudo, com pão e vinho. A Santa Ceia, que é isso que amanhã vai acontecer em Évora, e eu vou falar acerca disso, já é um ritual que Jesus disse que este é o meu corpo, quando partiu o pão, distribuído por vocês todos. E quando tomou o vinho, diz, isto é o meu sangue da nova aliança. É o sangue do Novo Testamento. Tomai, bebei, cada vez que vos juntares em memória e fazer isto em memória de mim. Jesus veio substituir aquele sacerdócio dos levitas. Isso acabou. Agora nós temos o sacerdócio real, nação santa. E Jesus Cristo é o cabeça. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Amém? E quando nós queremos nele, ele se manifesta através de nós. Não precisamos de ninguém para levar animais, para derramar sangue de animais, não precisamos de andar a trazer aquelas riquezas todas só para conquistar aquela posição, não é? Como quem diz, eu é que sou aqui o maior. Não. Hoje nós temos Jesus no coração, não precisamos de nos exibir. Precisamos sim é ter fé. A lição que eu tenho para a Santa Ceia é fé e sacrifícios. Os sacrifícios foram substituídos de uma vez por todas. Porquê? Porque Jesus era o sacerdote e era o sacrifício ao mesmo tempo. Ninguém lhe tirou a vida, diz, ninguém lhe tira a vida. Eu de mim mesmo a dou. Jesus foi um dom. Portanto, aquele sacerdócio levítico foi substituído pelo dom. O dom de vida, o dom de dar, de ser o sacerdote, de dar o sacrifício e tornar a tomá-lo. Porque Jesus ressuscitou. Ao ressuscitar, armou-se a confusão. Armou a confusão toda nos religiosos. Ainda hoje, irmãos, parece mentira, ainda hoje há pessoas que ainda batem mal da cabeça em relação à ressurreição de Cristo. Há muita gente que não tem noção o que é a ressurreição e que realmente a ressurreição existiu. E que Jesus é real e está vivo. Há muitos pastores já a pregar que dizem que Jesus não existiu. Mas muitos pastores de igrejas dizem que Jesus não existiu. Foi uma lenda. Isso é uma história. Logo aqui se vê o estado em que está em grande parte das igrejas que se dizem de Cristo. Mas pronto, o problema é deles. Ora bem, ainda tem algum versículo? Ainda tem o 31? Não. Já deu tudo? Ainda tem. 31, chegamos ao fim. Pode dizer glória a Deus, aleluia. Néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. É o que mais há para aí. É gente, ainda tem mais um? Ok. Mas tu já me estás a dar mais um, esse é de borla. Que eu só tinha dito até o 31. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, como também as consentem com aqueles que as fazem. E agora eu pergunto, será que as pessoas que fazem isto são a minoria ou são a maioria? Para mim é a maioria. A maioria das pessoas não honra os seus contratos, não tem palavra, falham os seus contratos, deixam de pagar as rendas,
ficam a dever, vivem de, não sei de quê, de esquemas, vivem de esquemas, roubam. Quantas pessoas não roubam? É só ver as notícias e ver o que é que eles fazem, assaltam caixas de multibanco, são filmados e depois ainda por cima, são filmados. Os incendiários sabem quem são, investigam, sabem quem são, e vão presos, no dia seguinte estão cá fora. Então o ladrão é aquele que rouba como o que fica à porta, não é? Então nem a própria justiça funciona. Até a própria justiça está corrompida. Está tudo corrompido, irmão. À nossa volta, se nós não estivermos firmes em Cristo, não estivermos firmes na palavra de Deus, arriscamos a ir com a carneirada, a ir com aqueles que Maria vai com as outras. Bem, mas vamos continuar. Na maioria, isto é normal, eles não querem saber de Deus, porque não suportam a verdade do Evangelho. O Evangelho é uma chatice, meu irmão. O Evangelho faz comichão nos ouvidos. O Evangelho incomoda muita gente, porque o Evangelho é luz. E as pessoas amam mais as trevas do que a luz. E em vez de virem para a luz para que os seus pecados, as suas maldades sejam reveladas, escondem-se, não querem aparecer. Metem-se debaixo da cama. Metem o pecado, metem o esqueleto no armário. E o que mais há para aí é esqueletos no armário. Mas sabe o que é que nós temos que fazer? Vir para a luz, meu irmão. Nós somos da luz. Eu tenho um fado que diz, somos da luz, pregamos Jesus, é a solução. De Bíblia na mão, de Bíblia na mão. É o que nós precisamos fazer, é vir para a luz. O que é vir para a luz, pastor? É acender aqui a luz. Bem, eu prefiro estar aqui com luz do que estar com as luzes apagadas, não é? Mas quando a Bíblia diz que nós somos da luz e devemos estar na luz, porque é a luz da palavra, é a luz do Evangelho, é a luz das verdades que estão ali escritas. E quem anda a fazer o mal é confrontado e não gosta. Prefere ficar nas trevas, isto é, na ignorância. Prefere ficar na mentira. Prefere ficar à sombra do diabo. E o diabo abre assim os braços e eles ficam lá debaixo. Porque gostam de lá estar. Porque ali pensam eles que ninguém os vê. Só que Deus está com o olho em toda a gente. E Ele sabe perfeitamente quem é e quem não é. E Ele vai ter um julgamento, vai ter uma decisão para toda a gente. Para aqueles que fazem o bem e para aqueles que fazem o mal. Graças a Deus. Porque aí se verá, diz a Bíblia, se verá quem é que serve a Deus e quem não é. E quem não serve. Olha, Malaquias 3, versículo 18. Malaquias foi muito antes de Jesus vir à Terra. Muito antes de a gente estar aqui a falar isto. E ele já dizia aquilo que eu acabei de dizer. Malaquias 3,18. O que é que diz? Vamos ver. É preciso calma. Está-se a vestir? Já está vestido. Aí está. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, isto já foi escrito há quantos milhares de anos? Há muitos. Milhares de anos. E ele já estava a dizer, por revelação de Deus, então vocês já é que vão ver a diferença entre o ímpio e o justo. A diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. É importante servir a Deus. Muito importante. Não é só andar com a Bíblia na mão. Não, é servir. Essa é a nossa postura. Essa deve ser a nossa decisão. Essa deve ser a nossa missão, servir a Deus. Porque Deus um dia, Ele diz, então se verá a diferença. Como é que se vai ver a diferença? Não é agora. Mas um dia, nesse dia virá, e está cada vez mais breve, penso eu, que se verá a diferença. Porque aqueles que servem e fazem o melhor, são sinceros, têm um lugar reservado para eles. E os que não fizeram, não serviram, não quiseram saber, aborreceram-se de Deus, não rejeitaram o conhecimento de Deus, também há um lugar também à espera deles. E não é nada agradável. Pelo que a Bíblia diz, não é nada agradável. Romanos 1,16. Qual deve ser a nossa postura em relação às verdades de Deus? Vamos já ler. Romanos 1,16.
Diz assim, porque eu não me envergonho do Evangelho de Jesus. Ainda não está lá, mas vai aparecer. Eu sei que o Tiago é um espetáculo. Ora bem, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Às vezes o Evangelho de Cristo repreende-me. O Evangelho de Cristo dói. Obriga-me a fazer o contrário daquilo que eu estava a apetecer. E a minha mulher é uma craque em contrariar-me. É mesmo craque. Não faz isso. Não. Eu, olha, ela é para o meu bem. Deus usa sempre de alguém. Amém? Às vezes a gente está com uma comichão no ouvido, mas alguém sempre nos chama a atenção. E eu dou graças a Deus por isso. E louvo a Deus por ela, e intercedo por ela, e abençoa, em nome de Jesus. Às vezes não sabe nada bem, porque a gente fica assim, está-me aqui a arrepender aqui. Mas é para o meu bem. Quem te avisa, teu amigo é. Amém? Às vezes há palmadas que são abençoadas. Deixar os meninos fazer tudo o que eles querem não é nada bom. Há que repreendê-los e há que castigá-los. Não é fazer como alguns, portam-se mal e eles oferecem-lhe telemóveis. Não passam dano e ainda os abençoam. Está tudo maluco. Está tudo maluco. É assim. Alguns que vão educados à maneira antiga, isto faz-lhes confusão. E quem conhece a Bíblia ainda mais confusão faz. Porque, claro que os pais têm que ser obedientes, os filhos têm que ser obedientes aos seus pais. Mas os pais também têm que criá-los na sã doutrina, criá-los no temor do Senhor. É ser obedientes a Deus acima de tudo. E eu dou graças a Deus, porque dentro das minhas asneiras acertei com esta. As minhas filhas temem a Deus, servem a Deus, são servas de Deus, servem a Deus mesmo, cantam no louvor, não são levitas, mas elas põem o talento delas e são felizes. E são umas filhas que ainda hoje eu me orgulho delas, porque só me abençoam. E eu também as abençoo, também em nome de Jesus. Muito bem, continuando. Apocalipse, tinha que ser, tínhamos que ir a Apocalipse. Apocalipse 22, para quem não sabe, é o primeiro livro a contar do fim. É verdade. Apocalipse 22, 14 e 15. Eu hoje ouvi uma muito engraçada. Adão e Eva tiveram 9 filhos. Foi Abel, Caim e Sete. Abel, Caim e Sete. Eu achei uma piada. Claro que é uma brincadeira, porque Sete era o nome dele, não é? Abel, Caim e Sete. Mas olha que o Noé teve o Sem, o Jafé e o outro? É o cão. Sem, Jafé e cão. Mas já teve um cão. Ainda estou para saber como. Mas o Jafé e o Sem. Tiveram 102 filhos. Jafé, cão e Sem. Esta piada já fui eu que fiz, não é? Mas a outra está muito engraçada. Caim, Abel e Sete. Ora, eu disse... Malaquê? Apocalipse 22, 14 e 15. Aí está. Bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos para que tenham direito à árvore de vida e possam entrar na cidade pelas portas. O 15. Ficarão de fora, olha aqui agora, ficarão de fora quem? Os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e cometa mentira. Não percebi? Ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Pois faltou os feiticeiros. Era só para ver se estavam a dormir. Aqui a Dona Ninja está bem desperta. Ficarão de fora os feiticeiros. O que é os feiticeiros? É aqueles que praticam o ocultismo, aqueles que se dedicam às obras do diabo. Aqueles que não seguem o caminho de Deus, seguem o caminho das trevas. E invocam espíritos
e fazem tudo aquilo que Deus proíbe, é que eles fazem. Continuando. É só voltar com o versículo outra vez. Ficaram de fora os feiticeiros, espera, calma, feiticeiros, sim, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e cometa mentira. Agora o 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de David e a resplandecente estrela da manhã. Isto agora já não estava a propósito. O 15 era o mais importante para nós vermos o leque, a variedade de coisas que existem hoje em dia. Homicidas, feiticeiros, gente que vai à bruxa, gente que faz bruxaria. É a cada esquina, é a dar com pau. É assim, meus irmãos. Nós vivemos num mundo em que está longe do Evangelho, longe de luz, está nas trevas. Mateus 13, 42 é mais um versículo para corroborar aquilo que eu tenho dito, que nós lemos aqui em Malaquias. Mateus 13, 42. O que é que diz? E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha que chatice. A quem? Àqueles que fazem o mal, aos feiticeiros, homicidas, os que se prostituem, os mentirosos, os que não cumprem os contratos, que são desobedientes, são caluniadores, murmuradores, sabem falar mal, os quadrilheiros. Há pessoas que é um vício. Há o vício de fumar, há o vício da droga, há o vício o vício de falar mal e de quadrilhar, de saber da vida das pessoas, de tirar naves da púcara. É que mais há pai. E há muita gente, infelizmente, que se dizem cristãos e há alguns que se dizem pastores que não prestam. E estão neste grupo. E estão neste grupo. E como é que é? Vão se safar? A Bíblia diz que não. Se essa gente lesse a Bíblia, lesse estes versículos, espero bem que alguns possam assistir esta lição e abram os olhos e arrependam-se. Virem as costas, isso. Não tem mal nenhum falhar. Eu falho, toda a gente falha, não há ninguém perfeito. Tirando eu e você, não há mais ninguém aqui perfeito. Só há aqui duas pessoas perfeitas. Eu e você. Alice, mulher honrada não tem ouvidos. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, não é? É o versículo preferido dela. Mas irmãos, só há um que é perfeito, que é Jesus. Esse é que foi perfeito, até ao fim. Foi aquele que mesmo quando estava a ser crucificado, ainda orou por aqueles que o estavam a crucificar. E disse, Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Eles não faziam ideia do que é que estavam a fazer, mas Jesus sabia. E proporciona-nos para nós salvação eterna. Posso saber, amém, irmãos? Glória a Deus. 1 Coríntios 6:11. 1 Coríntios 6:11. E é o último versículo, hein? Glória a Deus. Já posso ir embora, também tenho que ir buscar a Maria, que ela sai às 11. Então já não tem muito tempo, não é? 1 Coríntios 6:11. Diz assim, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Alguém vai dizer, eu nunca menti, nunca fiz nada disto. Já está a se enganar a si próprio. Todos nós falhamos, todos nós mentimos, todos nós tivemos ideias erradas, intenções erradas, toda a gente meteu o pé na argola. Mas, diz a Bíblia, haveis sido lavados, justificados pelo sangue do Cordeiro. Quer dizer que Deus tem um novo começo. Aquela música que eu falei, que Deus me deu, os novos começos é uma nova era, são novos começos. Eu hoje sei do que é que sou capaz. E sei que são novas eras, novos começos, e tudo aquilo que é velho ficou para trás. Falhei, mas ficou para trás. Não quer saber. Eu hoje tenho outro propósito, tenho outra postura, fiz outra decisão. Essa é outra. É outra música também. Da minha posição e da minha decisão que eu tomei na vida. De seguir a Cristo. É uma decisão
dura, porque às vezes há pessoas que não nos compreendem e não lhes agrada isto, porque nós saímos da carneirada, nós saímos dos vícios deles. Há amigos meus de há muitos anos que eles têm vícios e já não os vejo há uma data de tempo, e sei onde é que eles estão. Estão lá no bairro, ao pé de mim. Mas para eu ir lá, para assistir ao que eles estão a fazer, estar nos copos que estão reformados e estão nos copos até às tantas, ali a fazer sala na esplanada, eu não tenho feitio para ir para a esplanada. E a minha mulher também não. Eu posso ir ao café para comer qualquer coisa, beber um café. Café não bebo, mas um descafeinado, passa a publicidade. Mas não consigo estar lá mais do que 5 minutos ou 10. Há pessoas que gostam de estar nas esplanadas, a emborcar, para ver quanto é que eles aguentam, fazem ali uns concursos, e eu não tenho feitio para isso. E é um amigo meu que está nesses grupos, e já não falo com ele, e se eu gosto dele, é aquele, por exemplo, que escreveu a música que eu tenho do Se Censuram. Essa música foi escrita por ele. Até parece mentira, não é? Como é que um homem do mundo... Mas Deus não se usou de um burro para falar com o balão. Deus usou-se de um burro. Deus usou-se dele para falar ao balão que estava a ser desobediente. E Deus pode-se usar de quem ele quiser. Se ele pode-se usar de um burro, então pode-se usar de mim e de si. Se fosse das senhoras, era uma burra. Não? Os senhores é um burro. Não é um burro, oh, Rui? É ou não é? Hã? Os irmãos e as irmãs que não suportarem a correção ou o julgamento vão ter que dar contas a Deus. Sabe que há pessoas que pensam assim, o pastor não pode julgar. Não pode? Quem é que lhe disse? O pastor tem todo o direito de julgar. Porque sabe que a Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos. Se nós vamos julgar os anjos, então não iremos julgar aquilo que está mal? As pessoas não gostam de ser confrontadas. E vêm com conversas que comigo não pegam. Pois, comigo não pegam. O pastor está-me a julgar. E tem todo o direito de julgar. Por isso é que ele é pastor. Um pastor que está a tomar conta do seu rebanho tem que julgar. Tem que ver o que está mal, e tem que se falar os bois pelos nomes. Tem que se chamar as coisas pelo nome. Falhaste aqui e aqui. Porque isso é que é amor. Amor é dizer as verdades. Amor não é fingir que está tudo bem. Não. Isso é o que a maioria faz. Finge que está tudo bem, ninguém diz nada. Exatamente. A correção é só para quem ama. A pessoa que se sujeita à correção, sujeita-se ao amor de Deus. Aquele que corrige está a agir em amor. Porque ele está a ver que aquela pessoa, se não se arrepende, está perdida. Pode-se perder, meu irmão. Então há que ter mão forte e julgar. Julga. O que é que você julga? Tem que julgar. Sabe qual é a resposta para aqueles que não gostam de ser julgados? É esta. Temos pena. Porque a igreja é a comunhão dos santos e não dos pecadores. Este ajuntamento que nós estamos aqui, esta comunidade que está aqui, podia estar mais cheio. Mas vocês estão no lugar certo. Quem quiser que venha. Quem está. Quem não está, tivesse. É a comunidade e a comunhão dos santos. Os pecadores não se juntam, isto faz comissão a eles. Não querem estar aqui. E incomoda. Incomoda muita gente. É assim, temos pena, lá está. É a resposta que eu tenho aqui. Está aqui escrito, temos pena. O sábio procura o Rei dos Reis. Esta música está sempre operacional. E amanhã vou cantar lá em Évora também, que eu sei que lá em Évora gostam. E a Alice também gosta. O sábio procura o Rei dos Reis. O sábio procura a comunhão dos santos. O sábio procura estar no sítio onde há edificação, onde há crescimento, onde há luz, onde há evangelho, onde o evangelho se prega. Há um amigo meu que deve, não sei se está a ver ao vivo, mas ele vai ver pelo menos a gravação no YouTube.
Ele diz, pá, na minha igreja não se passa nada disto, pá, eles nem falam da Bíblia, nem falam que Jesus é Senhor, é nada. Eu dá-me vontade de perguntar, amigo, o que é que estás a fazer aí? Junta-te aos bons, serás como eles. Junta-te aos maus e serás pior que eles. A gente só na comunhão dos santos e na verdade do Evangelho é que crescemos, é que somos edificados, é que somos transformados. Porque é a palavra, meu irmão, não é as minhas ideias, não é a ideia do pastor, é a palavra que transforma, é a palavra que edifica, é a palavra que muda tudo, muda a vida de uma pessoa. É Jesus. Jesus e a palavra são um só. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E as palavras que tenho dito são espírito e vida. Esta palavra não é uma palavra qualquer. É espírito e vida. E se você a come pela manhã, medita nela, a confessa, fala, pensa nela, ela vai transformar a sua vida. Vai chamá-la a atenção. Vai-lhe dar ideias. Eu digo sinceramente, às vezes fico a pensar, mas já são ideias, músicas novas a mais, pá. E Deus fica, e Deus diz assim, olha lá, queres que eu parte da música? Não, não quero. Porque ele em cada dia que passa, amanhã, eu não sei que horas é que me vão levantar amanhã, estou desde as 2 acordado, não tenho sono nenhum. Sério, eu fico a pensar, se calhar vão-me levantar à meia-noite, vou para casa, às 11, 11 e picos, vou buscar a Maria, às 11h15, 11h20 estou em casa, à meia-noite acordo. Também não posso estar a dizer isto, né? Senão estou tramado. Mas não tenho sono nenhum, não estou cansado, estou contente, estou eufórico, estou alegre. Hã? Sou alegre e sou feliz, não tenho culpa. Apenas fiz uma opção. Ser um servo de Jesus eu quis. Apenas fiz uma opção. A solução é Mateus 6,33. Vamos ter o pastor Helder Mendonça na Chuva Seródia. A Chuva Seródia vai ser uma bênção. O pastor Jonas Santana já não o vejo quase assim há 500 anos. 499. E você ainda vai ver que alguns que estão armados em meninos malandros ainda aparecem cá só para ver, para controlar. Vai ser muito bom ver o pastor Saúl, Luxemburgo, ver essa malta toda que vem. Vai ser uma alegria muito grande. Amém, irmãos? O sábio procurou o Rei dos Reis. Terminamos. Vamos orar. Ó Pai, no nome de Jesus, te agradeço pela tua palavra maravilhosa que tu me deste, Pai, porque tu sempre nos guias, sempre nos revelas, Senhor. Tu fazes real coisas que eram invisíveis, coisas que não existem, pois tu és o Criador, Senhor. Crias coisas onde elas não existem, Senhor. E eis que estamos perante obras e coisas maravilhosas que tu operas em lugares onde não havia nada. E na solidão, transformas a solidão, transformas aquele que habita sozinho numa casa de família. Tu fazes que aquele que está sozinho fique acompanhado. Tu fazes que aquele que estava doente que fique curado. Tu fazes com que aquele que estava desiludido que seja animado e que a sua vida mude, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado por estes irmãos que estão aqui presentes, por aqueles que vão ver e ouvir este vídeo no YouTube. Obrigado por aqueles que não estão aqui presentes, ainda nem sabem que isto existe, mas que oportunamente estarão connosco também para ouvir a Tua Palavra e estarem connosco para ouvir as verdades do Evangelho e serem transformados, Pai. Muito obrigado pelas grandes oportunidades que Tu nos dás, Senhor. Obrigado por aquilo que Tu és. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o princípio e o fim. Não há outro Deus como Tu. Tu és soberano sobre toda a terra, Senhor. Nós entregamos a Ti, esta noite, toda a honra, toda a glória, porque no domingo estaremos aqui mais uma vez para celebrar com júbilo ao Senhor a nossa salvação, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Amém. Glória a Deus.